Boa noite para você ligado aqui no instantenews.1. O Papo da Madrugada de hoje vai mostrar muitos vídeos que circularam nas redes sociais essa semana. Alguns deles com revelações importantes. Já já você vai saber de tudo. E quem já está aqui com a gente é o Marcelo Campos. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo Rosas. Boa noite para você que fica junto com a gente para mais esse Papo da Madrugada, que está muito interessante hoje. E a gente começa o programa de hoje mostrando a que ponto, chegou a nossa imprensa, em particular a Rádio CBN, que pertence ao Grupo Globo. Dá só uma olhada no que disse a âncora do programa Noite Total sobre as manifestações programadas para o dia 7 de setembro. Olha só. Recomendação para as pessoas que se defendem a pauta do Bolsonaro e acham que devem ir para a rua, claro, vão para a rua. Se não defendem a pauta do Bolsonaro, melhor ficar em casa, porque vai ser um dia em que as pessoas que defendem as pautas do presidente Bolsonaro vão para a rua armadas. Elas estão combinando de ir para a rua armadas. Veja a gravidade da situação. Então, é um dia que é melhor ficar em casa, se você não é adepto desse tipo de protesto. E se, por acaso, vocês estiveram passando pelos locais de protesto, não vai se entusiasmar e mandar um fora Bolsonaro. Sabe por quê? Porque você pode morrer, porque esse pessoal está armado e certamente disposto a dar tiro. Que você não leva um revólver para a rua se você não estiver disposto a dar tiro. Só faz sentido se tiver uma oportunidade legal de matar alguém, que eles acham que é legal, porque o outro é o inimigo, é o comunista. Então, muito cuidado. Eu estou falando sério agora, sem ironia, estou falando muito sério. Estou muito preocupada com o que pode acontecer nesse 7 de setembro. Então, se você não é adepto dessas pautas, evite de sair, porque esse pessoal estará na rua armado e doido para matar comunista. E para eles, todo mundo é comunista. Todo mundo que tem alguma crítica ao presidente Bolsonaro. É muito sério isso, gente. Isso aí é uma semente do que pode ser uma guerra civil. E a guerra civil, aliás, eu acho que nem guerra civil, porque a guerra civil pressupõe o confronto de grupos armados. Aqui não. Aqui nós temos um grupo que enaltece a arma e que, portanto, sai armado, e outro grupo que não enaltece a arma. Então, não seria nenhuma guerra, porque haveria ali um descompasso, um desequilíbrio de forças. Seria quase um extermínio, na cabeça desse pessoal. É melhor não sair de casa, estou falando. E se encontrar manifestação bolsonarista, passa batido. Não vai gritar fora Bolsonaro, porque o pessoal vai matar você. Estou falando sério. E espero, sinceramente, que nós não tenhamos nenhuma ocorrência. Essa jornalista, que parece tudo, menos uma profissional de imprensa, deve ter fumado muita coisa que não devia, para dizer uma aberração dessas, Só podia estar chapada, não tem outra explicação. Agora, eu vou deixar uma pergunta para os ministros do Supremo. Para vocês, isso é ou não é propagação de ódio? Quando a gente vê uma coisa dessas sem nenhuma reação daqueles que dizem que combatem fake news, fica muito claro, o que essa gente está fazendo para desestabilizar o governo e o país. E aí, dentro disso que você falou, Marcelo, tem um canal do YouTube que mostrou uma coisa muito interessante relacionada a essas pesquisas que colocam o Lula em primeiro lugar na disputa
na disputa, né, presidencial do ano que vem. Todo mundo está vendo o que está acontecendo quando o Bolsonaro vai para a rua e quando o Lula sai às ruas, ou melhor, não sai às ruas, né? E quando vai à praia, ele precisa ficar numa praia fechada, né? Fechada por seguranças e pela polícia do governador aliado. O canal que publicou o vídeo é o Mundo Polarizado do Dr. Olímpio Araújo Júnior. No fim do vídeo, ele pede para compartilhar o conteúdo com o maior número possível de pessoas. Nós gostamos do conteúdo e estamos fazendo a nossa parte. Dá só uma olhada. Com a perda total de credibilidade de institutos tradicionais de pesquisa, como o Ibope e Datafolha, começaram a surgir outros institutos na mídia, como é o caso do IPESP, que divulga pesquisas encomendadas pela XP Investimentos. E justamente por essas pesquisas virem supostamente de uma empresa capitalista, de uma empresa de investimentos, ela acaba tendo bons olhos para muitas pessoas. Eu tenho visto cada vez mais essas pesquisas apontando, por exemplo, Lula como vencedor nas eleições em 2022 e até mesmo uma queda total de popularidade do governo, chegando aí com praticamente 54% da população declarando o governo como ruim ou péssimo, o que nós vemos que não é a realidade que está nas ruas ou mesmo nas redes sociais. Mas qual o interesse de uma empresa como a XP Investimentos na vitória de Lula, ou na volta do PT, ou até mesmo, quem sabe, em qualquer outro candidato de esquerda que não seja o Bolsonaro? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Em primeiro lugar, quem é a XP Investimentos? Basicamente, é uma empresa que trabalha na Bolsa de Valores, investindo em ações, dando consultoria para investidores e ganhando muito dinheiro com a especulação. A XP Investimentos abriu o seu capital e acabou tendo 49% das suas ações compradas pelo Banco Itaú. E aí começa a aparecer o real interesse. Quem é o Banco Itaú? Vamos ver aqui, por exemplo, algumas notícias, né? Itaú Unibanco rebate a afirmação de que fez doação ao PT em troca de favores. O Itaú é apontado como um dos maiores financiadores das campanhas do PT. Isso apareceu desde em depoimentos na Lava Jato, até mesmo nas prestações oficiais de conta dos partidos. Mas o Itaú não financiava apenas o PT. Ele também financiava, por exemplo, Aécio Neves, quando ele estava concorrendo com Dilma. Porque o interesse do Itaú não está necessariamente no PT. Está em manter o poder sobre um governo eleito. E isso ele não conseguiu com Bolsonaro. Durante muitos anos, o Itaú, assim como diversos outros bancos, financiavam as campanhas de diversos candidatos, até mesmo daqueles que tinham menores chances de vencer, mas que de repente poderiam despontar de última hora como azarões. Nessa notícia, por exemplo, juntos Itaú e Bradesco doaram 10,2 milhões para partidos nas eleições. E nela nós vemos aqui que eles chegaram a doar para o candidato Eduardo Campos, do PSB, e também para José Imael, do PSDC. Ou seja, mesmo candidatos que supostamente não têm absolutamente nenhuma chance de vencer. Isso também pode ser uma manobra para justificar o porquê eles estão doando para os principais candidatos e não para os outros. A questão é que, como nós podemos ver aqui, por exemplo, nessa notícia da Veja, os bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no DFHC. Nunca os juros foram tão altos quanto nos governos do PT. Nessa notícia aqui do Globo, por exemplo, mostra que, na era Lula, bancos tiveram um lucro recorde de 199 bilhões. Então não é muito difícil de chegar a uma conclusão. O que é melhor para os bancos? Lula, que beneficiava e os ajudava a ter um lucro bilionário, ou Bolsonaro, que não entra no jogo deles? Outro ponto muito importante é que, por incrível que pareça, os bancos lucram muito mais em períodos de crise. Vamos ver aqui, por exemplo, essa notícia, Entenda por que o lucro de bancos cresce enquanto o resto da economia encolhe durante a pandemia.
Com as pessoas endividadas, eles acabam processando essas pessoas e retirando outros bens que têm um valor muito maior do que a dívida muitas vezes. Ou simplesmente conseguem cobrar os seus juros absurdos que se transformam em uma gigante bola de neve que deixam as pessoas endividadas para o resto da sua vida. E o banco nunca perde. Afinal de contas, quando alguém deixa de pagar e eles não conseguem cobrar, eles cobram esse valor dos outros usuários, simplesmente aumentando ainda mais os juros. Em 12 de agosto agora de 2021, poucos dias atrás, a herdeira do Itaú, Maria Alice Setúbal, declarou voto no Lula. Que estranho, né? Que novidade! Por que será que ela quer Lula de volta? E agora, voltamos ao início da história desse vídeo. Por que a XP Investimentos tem interesse em mostrar através de suas pesquisas que Bolsonaro está enfraquecido pela opinião pública, que Bolsonaro não tem apoio popular e que Lula é o preferido do povo? Porque claramente o seu objetivo é fazer o PT voltar ao poder. E se o PT voltar ao poder e a situação econômica do Brasil piorar, para eles não é ruim, porque eles sempre dão um jeito de lucrar cada vez mais. Se essa pesquisa se chamasse Itaú e PESP, não teria credibilidade nenhuma. Então, a XP, que é um braço do Itaú, assume a bronca e coloca o seu nome, divulgando como se isso fizesse essa pesquisa ter mais credibilidade. Esse é o jogo da política. Na verdade, políticos como Lula são apenas fantoches, são apenas os representantes de grandes empresas como JBS, Odebrecht, Itaú e muitas outras, que na verdade são quem realmente dão as cartas. E nós precisamos ter informações, porque para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que compartilhem, como sempre, com o máximo de pessoas possível. Nós precisamos fazer essas informações chegar para todos os brasileiros. Também não esqueça de se inscrever em nosso canal. Para você ver, né, Ronaldo, tem sempre um grande interesse financeiro por trás de determinadas ações que às vezes parecem estar dentro da normalidade, né? Esses institutos de pesquisa que tentam aí o tempo todo forçar a barra para o lado do Lula não estão conseguindo atingir os seus objetivos porque a força do presidente Bolsonaro e o apoio que ele tem da população são tão grandes e flagrantes que essa narrativa está caindo por terra, né? E tem também uma outra intenção por trás disso tudo. Vários institutos mostrando que Lula está à frente das pesquisas vão tornar mais difícil lá na frente qualquer recurso do Bolsonaro para contestar qualquer possibilidade de fraude nas próximas eleições. Quando a gente vê uma reação da autoridade competente no que se refere ao aumento da segurança nas urnas eletrônicas, quando a gente constata que essa mesma autoridade mentiu quando disse que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral era inviolável, e o presidente comprova com um relatório da Polícia Federal que houve uma invasão, quando o ministro desse tribunal, após 3 anos, diz que está pronto para julgar eventuais irregularidades na chapa Bolsonaro-Mourão, e ainda quando o ministro do TSE quer investigar o presidente em um inquérito ilegal aberto no Supremo e conduzido por ele, e envia pedido para ele mesmo, você vê que tem alguma coisa muito errada por trás disso tudo. E olha que não se trata da teoria da conspiração, não. Os fatos estão mostrando isso. E a hipocrisia continua reinando absoluta. Mas por falar em hipocrisia, Marcelo, nós tivemos 2 fatos essa semana que mostram mesmo que ela está, ou sempre, esteve em alta. O primeiro relacionado ao vice-presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente da CPI da Covid, que adoram criticar os outros, mas não se olham no espelho, não? Presidente da CPI participa de festa de aniversário de vice da Câmara com aglomeração e pessoas sem máscara. E esse evento estava cheio de políticos, Marcelo. Esses dois vêm fazendo críticas às aglomerações promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro, mas se revelaram partidários daquela famosa frase, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Mentira tem perna curta.
E olha que a vaidade também tem, viu? O presidente da Câmara, Marcelo Ramos, estava comemorando no último sábado, dia 28, seu aniversário, com uma festa, com aglomeração, pessoas sem máscaras. Tinham vários políticos presentes, né? Entre eles o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, e também os jornalistas da grande e velha imprensa não abrem a boca nessas horas, né? Aí eles podem e você não pode. Dá uma olhada na farra. Nós vamos tirar o som, porque a música que eles estavam cantando, que é do Arlindo Cruz, um famoso sambista carioca, tem direitos autorais, e a gente não pode reproduzir a música aqui. Olha só a alegria do aniversariante. Ainda bem, né, que a gente tirou o som, né, Marcelo? Porque ele é um tremendo desafinado. Que coisa, hein? É de doer os ouvidos mesmo, né? Mas é um hipócrita de primeira grandeza, né? E é esse tipo de gente, né, que está dominando a nossa política. É por isso que combatem tanto o presidente Bolsonaro, né? Tá explicado, né? E é por isso também, Ronaldo, é que é tão difícil mudar o Brasil, né? Mas a gente precisa ter fé que isso vai acontecer. A gente não pode conseguir expurgar do parlamento gente como esses aí, né? Mas se a gente conseguir conter os excessos desse pessoal, já vai ser um grande avanço. Você viu aí que os convidados do deputado federal não respeitavam o distanciamento social e não usavam máscara, né? E viu também que o deputado Marcelo Ramos aparece em momento descontraído, né? Dançando e cantando. Nem aí para o que ele vive pregando, né? Mas é sempre bom a gente mostrar quem é que estava presente na festinha do deputado oportunista, né? Além do Omar Aziz, participaram da festa de aniversário do Marcelo Ramos os vereadores Diego Afonso, do PSL do Amazonas, e Rosivaldo Cordovil, do PSDB do Amazonas. Tinha também o deputado estadual adjunto Afonso, do PDT de Amazonas, e a deputada licenciada Alessandra Campelo, do MDB, também do Amazonas. E a cara de pau desse pessoal não tem tamanho, né? O Omar Aziz publicou uma foto do momento numa rede social, prestigiando o aniversário do grande amigo Marcelo Ramos, político hábil, deputado federal de grande envergadura, maduro o suficiente para ocupar a vice-presidência da Câmara. Além de tudo, grande aliado, escreveu o presidente da CPI da Covid. A turma do Lula está por toda parte, né? Tem 7 no Supremo e um monte de gente em outros tribunais. Tem no Ministério Público, na Câmara, no Senado e até mesmo dentro da máquina pública, onde eles fizeram um aparelhamento descomunal, né? O segundo fato, Marcelo, é aquele que mostra a hipocrisia do governador de São Paulo, João Dória, né? Com relação ao que ele disse sobre a Coronavac. Vamos ver. O Ministério da Saúde ele encomendou uma pesquisa especificamente sobre a Coronavac para avaliar a necessidade de uma terceira dose. Aí eu pergunto para o senhor, que nome se dá a esse tipo de campanha? Isso é uma inutilidade. Não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da Coronavac. Bastam as 2 doses, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. O governo do Estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro. Isso é uma inutilidade. Não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da Coronavac. Bastam as 2 doses. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Esse, além de mentiroso, como a gente viu agora, e em vários outros vídeos que nós já divulgamos aqui no canal, e também em outros que circulam nas redes sociais, né, já mostrou que tem um caráter duvidoso, né? Eu digo isso baseado em 2 fatos, Ronaldo. O primeiro foi a babação de ovo com Bolsonaro na época da campanha dele para o governo do Estado de São Paulo. Ele até adotou o lema Bolsodória e se elegeu aí no rastro do bolsonarismo. E o outro foi quando ligou para o ministro Paulo Guedes para pedir a ele para sair do governo imediatamente, para que não comprometesse a sua biografia, né? Quem é capaz de fazer coisas como essas que nós mostramos é capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder ou para conquistar mais poder. Só que eu acho que ele já enterrou o seu futuro político.
Mas, como a gente está no Brasil, né? Tudo é possível, né, Marcelo? E a última do STF, né, foi essa aqui, ó. STF cria programa de combate à desinformação e afirma que quer enfrentar narrativas odiosas. A cada dia que passa, esses ministros que estão mais para políticos, né, do que para ministros do Supremo, criam coisas em áreas onde não deveriam se meter. O que eles têm que fazer é zelar pelo cumprimento da Constituição, mais nada. Ainda há pouco a gente falou sobre poder, né? E quando o poder sobe a cabeça, a gente sabe o que acontece. O poder subiu a cabeça da maioria dos ministros lá do Supremo, né? Infelizmente. Mas é bom a gente lembrar, Marcelo, que na segunda-feira teve uma entrevista sensacional do jurista Ives Gandra Martins ao programa Direto ao Ponto do jornalista Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan. Bom, esse programa foi assistido por mais de 300 mil pessoas. O doutor Ives Gandra Martins é um dos juristas mais respeitados do país. Você viu o programa e poderia dar um resumo para a gente, né, Marcelo? Eu gosto muito dos posicionamentos do Dr. Ives Gandra, que reúne, além de um grande conhecimento jurídico, uma vivência em sustentações no Supremo Tribunal que começou em 62, 63. Mas ele convive com o Supremo desde 1958 e pegou lá grandes juristas, né? O que não acontece hoje. Eu vou destacar aqui duas coisas importantíssimas que ele falou ao longo da entrevista, que eu aconselho que todos vejam lá no canal do programa Direto ao Ponto, da Rádio Jovem Pan. Na bancada do programa, além do Augusto Nunes, estavam presentes as jornalistas Leda Nagli, que tem o seu próprio canal no YouTube, e a Paula Leal, que é editora do site da Revista Oeste. Além delas, tinha o Daniel Aidar, editor do site Jótara, e o Vitor Brown, que é apresentador do programa Os Pingos nos Is, também jornalistas. Vamos, então, aqui aos pontos importantes, 2 pontos que o jurista Ives Gandra abordou lá no programa. Bom, ele afirmou que os ministros do Supremo estão agindo com ativismo judicial que não se justifica. Ele destacou que, na época em que a Constituição foi escrita, se falava que a gente não podia ter um poder superior ao outro. E ele lembrou que até 1988 o poder executivo predominava e os outros poderes eram praticamente poderes acessórios. E para trazer mais equilíbrio à ideia que eles tiveram, foi de estabelecer que os poderes fossem harmônicos e independentes, mas sem a prevalência de nenhum deles. E os mecanismos foram dados. E ele deu alguns exemplos. A Constituição colocou para o Poder Judiciário que, mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ele não poderia fazer a lei no lugar do Congresso Nacional, já que a Constituição obrigava o Congresso a fazer as leis. E se eles não estivessem fazendo o que havia sido determinado na Constituição, o Poder Judiciário teria que declarar omissão inconstitucional do Congresso e solicitar ao próprio Congresso que fizesse o que tinha que ser feito. Mas jamais fazer, no lugar dele, a lei. Porque a função do judiciário não é legislar. Ele disse também que a Constituição, por outro lado, dá ao legislativo o poder de preservar sua competência. E ele citou até, foi o artigo 49, inciso 11, que diz que cabe ao Congresso zelar pela sua competência normativa perante os outros 2 poderes. E isso foi feito dessa forma justamente para impedir que um poder invada a competência de outro, o que a gente não está vendo mais hoje, né? Hoje o Poder Judiciário invade o Poder Legislativo e o Poder ainda pergunta se ele concorda em retirar a invasão, né? A gente tem um dos poderes subordinados ao poder invasor, uma total inversão de valores. Outro ponto da entrevista que eu gostaria de enfatizar foi quando ele falou do artigo 53 da Constituição, que diz que o parlamentar é inviolável por quaisquer manifestações. E não abre a possibilidade para qualquer exceção. Ele lembrou que, na época que a Constituição estava sendo trabalhada, a Constituição de 88, o ex-deputado Ibrahim Abiakel tinha sugerido restringir as manifestações ao exercício do mandato. Mas ele foi demovido da ideia porque isso dava margem para muita dúvida. Citou até
alguns exemplos. Se de repente o deputado está falando com seus eleitores, ele está ou não no exercício do mandato? Aí ia criar uma confusão danada. Então, resolveram colocar o termo por quaisquer manifestações. Ficou claro que o STF jamais poderia ter mandado prender o deputado Daniel Silveira. Ele deveria ter sido julgado pelo Conselho de Ética da Câmara. E veja que se trata de mais uma invasão de um poder sobre outro. Ainda fez uma inversão aí ao colocar a Lei de Segurança Nacional sobre a Constituição. E isso foi comentado pelo Dr. Ives Gandra. Mais uma vez, eu recomendo que vocês assistam a entrevista do Dr. Ives lá no programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan. Ao final, você vai concluir, após um grande jurista que o nosso Supremo parece que não considera, que o Supremo está extrapolando seus poderes e vai, vendo esse programa, saber também das alternativas para que o equilíbrio seja estabelecido. Realmente, Marcelo, a entrevista foi muito boa, né? E ele também é muito didático, né? O que ajuda muito as pessoas comuns a entenderem que não está seguindo, né? Quem não está seguindo, na verdade, a nossa Constituição. Mas é importante também a gente destacar que fala-se muito em trégua, em posições equilibradas. Mas o Senado e o STF parece que querem mesmo o confronto. Veja algumas manchetes dessa semana. Olha só. Ex-presidente Michel Temer pediu ao presidente Jair Bolsonaro que dialogue com o Judiciário e o Legislativo. É bom a gente lembrar que o presidente nunca deixou de dialogar com o Congresso e muito menos com o STF. Quem cancelou aquela reunião entre os representantes dos três poderes unilateralmente foi o ministro Fux, presidente do STF. Ele tomou as dores das besteiras que estão sendo feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, depois até que citou aquela, né, mexeu com um, mexeu com todos. Aliás, uma postura inadmissível para um presidente do Supremo. Quem se colocou até muito bem com relação ao que disse o presidente do Supremo, Luiz Fux, foi o senador Esperidião Amin, olha só. Vou trazer para esta casa a frase que alguns usam em outros templos: mexeu com um, mexeu com todos. Que história é essa? Que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Mexeu com um, mexeu com todos, é uma proclamação cabível na máfia, mas não no poder legislativo ou no poder executivo, e muito menos no poder judiciário. Mexer com um, mexeu com todos, isso é coisa de máfia. Isso não é coisa de Estado democrático de direito, em que todos são submetidos à lei. Aí, quando o presidente vem a público e diz isso aqui, quando o do STF começa a dar problemas, os ministros devem conversar com ele. Aí todos os outros ministros ficam oriçados, né, dizendo que o Bolsonaro afronta a democracia. Isso é uma brincadeira, né? Mas a gente percebe, Marcelo, percebe mesmo, né, que está todo mundo querendo dialogar, né? Davi Alcolumbre mantém posição de não sabatinar André Mendonça. TSE volta a falar em cassação da chapa de Bolsonaro. Ações que pedem cassação da chapa Bolsonaro e Mourão estão prontas para julgamento pelo TSE. Você vê que após 3 anos, quase 3 anos, né, da última eleição, numa hora dessas, falar em cassação de chapa é ou não é provocação? Isso é tentativa de diálogo ou é chantagem? Né? E o Senado bloqueando a indicação do presidente para o Supremo, que é uma prerrogativa dele, que consta na nossa Constituição, o que é? Quer dizer, quem articulou a candidatura do Pacheco para a presidência do Senado foi o Davi Alcolumbre, que é o protagonista de mais essa aberração, que com certeza conta com o apoio do Rodrigo Pacheco, totalmente submisso aí ao Supremo Tribunal, e agora também possível candidato à presidência da República. E aí, meu amigo, é claro que ele vai fazer de tudo para prejudicar o presidente Bolsonaro. Precisa dizer mais alguma coisa? Mas tivemos outras aberrações, olha só. STF cria programa de combate à desinformação, isso nós mostramos lá atrás, né? E afirma que quer enfrentar narrativas odiosas.
7 de setembro. Para blindar STF, Praça dos Três Poderes será fechada. Fux. Cidadãos devem estar cientes das consequências de seus atos no 7 de setembro. STF adia julgamento do marco temporal para depois do 7 de setembro. Veja que o ativismo jurídico e político fazem parte do poder judiciário agora, né? Quem leu 1984, do George Orwell, está vendo aí a materialização do que ele chamou de Ministério da Verdade, né? E o pior é que a gente não sabe de que verdade esse pessoal está falando. Só apoiadores do presidente e representantes da direita brasileira que propagam fake news, né? A esquerda, a oposição ao presidente em geral e a própria imprensa são incapazes de veicular qualquer notícia mentirosa. E depois ainda vem a ameaça aí, as atitudes irresponsáveis de quem propaga que defende a democracia, né? Vamos começar pela ameaça. Depois de tudo que a gente viu nas manifestações promovidas pela esquerda, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vem a público dizer que os cidadãos devem estar cientes das consequências dos seus atos no dia 7 de setembro. Eu não vi nenhum pronunciamento dele sobre as depredações em São Paulo e nem sobre os incêndios nas estátuas do Borba Gato e do Pedro Álvares Cabral. Agora, o que soa irresponsável nisso tudo? Veja que o fechamento da Praça dos Três Poderes, imaginando aí que as manifestações de direita vão ser violentas e visam a depredação do Supremo, isso aí é uma falácia, né? Uma outra coisa gravíssima, né, protagonizada aí pelo STF, foi o adiamento do julgamento do marco temporal para depois do dia 7 de setembro. Isso vai fazer com que aqueles índios, nem sei se são índios mesmo, né, acampados lá na esplanada dos ministérios, permaneçam por lá. Parece que estava tudo combinado, né? Tamanha a estrutura dessa manifestação, que inclui centenas de banheiros químicos, centenas de barracas, até geradores de energia. No programa da semana passada, eu falei que isso não era uma estrutura para uma manifestação de uma semana, e que eu duvidava que eles iriam sair de lá. Você vê que o STF está contribuindo para um possível confronto aí provocado por esse pessoal que quer impedir a manifestação ordeira programada pela direita para o dia 7 de setembro. O que tem menos ali é índio de verdade, né? Parece que agora o pessoal da CUT, de vários movimentos sociais, estão usando tanga. E isso tudo poderia ser evitado. Olha só que problemão o STF pode estar criando. E tem aquelas coisas, né, que já se tornaram rotina no nosso Supremo. Olha só as novidades da semana. STF arquiva investigação sobre repasses da Odebrecht para Aécio Neves. Mais uma tentativa de interferência no Legislativo. Toffoli estabelece prazo de 48 horas para Lira explicar votação urgente para a reforma eleitoral. E a utilização do inquérito ilegal para beneficiar aliados. Moraes usa inquérito das fake news para suspender condenação por fake news de diretor da Isto É. E a única pergunta que eu faço é: quem é o maior promotor da insegurança jurídica no Brasil, né? Mas sobre essa proteção aí ao diretor da revista Isto É, precisa a gente entender o contexto, né? Teve uma matéria publicada no site Terra Brasil Notícias que explica bem aí essa questão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a condenação por danos morais numa ação movida pelo jornalista Alan dos Santos contra o diretor da Isto É, Germano de Oliveira, e também contra a própria revista. E veja como são as coisas. O processo tramitou aí na Justiça do Distrito Federal e condenou a revista e o seu diretor por não terem comprovado a acusação feita em uma matéria que o jornalista do Terça Livre, eles disseram lá que ele recebia R$100 mil mensais da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal. Aí o Terra Brasil Notícias informou também que a decisão do Alexandre de Moraes veio após uma petição protocolada pelo pelo repórter jornalista lá, o Germano, nos autos do inquérito 4781, em que foram solicitadas informações da investigação criminal sobre o suposto financiamento do governo ao jornalista.
O objetivo seria usar aí as provas do inquérito para comprovar a veracidade das matérias caluniosas da Isto É, e aí reverter a condenação em sede de recurso lá no Tribunal da Justiça, né? de Justiça. Né? Na mesma petição, o Germano requereu também a suspensão da ação civil na Justiça do Distrito Federal. E essas informações, segundo Terra Brasil, vieram lá do Terça Livre. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido e transformou a petição numa ação de reclamação constitucional, aí determinando a paralisação do processo civil que condenou o diretor da Isto É. A fundamentação do Moraes cita a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 130, que declarou inconstitucional a Lei de Imprensa de 1967. Então, a história é a seguinte, né? Para os amigos e aliados tem sempre uma saída, né? Marcelo, mas o Terra Brasil Notícias informou que, para juristas consultados, a decisão de Moraes padece de inúmeras ilegalidades. Em primeiro, o juízo criminal e o juízo civil são independentes, não cabendo à autoridade de uma investigação criminal suspender um processo que tramitou no juízo civil. A manobra de Moraes, que transformou a petição de Germano em uma ação de reclamação, também padece de ilegalidade, pois deixou de ser distribuída a um dos 11 ministros da Corte, violando os princípios processuais como o do juiz natural e livre distribuição dos processos. Mais uma vez, Moraes atropela a lei para concentrar poderes e perseguir seus críticos. Por tudo isso que a gente falou, vale a pena a gente assistir a um vídeo publicado pelo pessoal do canal Hipócritas e que esclarece bem o que o Alexandre de Moraes anda fazendo. Vamos ver. Eu, juiz Alexandre, dou início ao julgamento e passo a palavra ao promotor Alexandre. Muito obrigado, excelência. Eu estou aqui para provar a todos que a vítima Alexandre foi muito prejudicada, né, Alexandre? Sim, eu me senti muito ofendido, muito. Muito obrigado, Alexandre. Promotor Alexandre, a promotoria chama a testemunha Alexandre. Eu conheço o Xande há muito tempo, eu vi tudo aconteceu, o Xande foi muito prejudicado. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. O júri chegou a um veredito? Sim, excelência. O júri composto por mim, pelo Alexandre, Alexandre considera por unanimidade o réu culpado por criticar a vítima Alexandre. Isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu sabia. Eu declaro, então, o réu culpado. Mas quem é o réu? O réu é você. Esclarecedor esse vídeo, né? E teve esse outro vídeo aqui também do próprio canal Hipócritas sobre o STF. Dá uma olhada. Não, você não entendeu errado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião máximo da Constituição, o símbolo maior da justiça brasileira, é composto inteiramente por nomeações políticas. Isso. O presidente que está no poder simplesmente escolhe você para ser ministro do STF. Não tem concurso público também. Mas é claro que também são escolhidos os melhores juízes do Brasil. Na verdade, não. Você nem precisa ser juiz para se tornar ministro do STF. Na verdade, você pode até ter sido reprovado 2 vezes na prova da OAB e ser um advogado medíocre. Basta que você seja amigo do presidente ou tenha sido advogado do partido. É mais ou menos como um The Voice Brasil, mas aí você tira o pessoal que entende de música e coloca como jurado o seu tio que canta bêbado no karaokê. Ou o seu amigo que tinha uma banda com você no ensino médio e que hoje é, sei lá, taxista. E essas pessoas vão julgar se você canta bem ou não. Os maiores guardiões da Constituição são ex-advogados de partido, amigos íntimos de políticos. Você já notou que até poucos anos atrás nem se ouvia falar sobre o STF? A gente nem sabia que ele existia. Claro. Ele convergia e se alinhava perfeitamente com a corrupção da máquina estatal. Era uma orquestra tocando em harmonia com os desmandos do Estado. Deixa eu adivinhar aqui, você começou a ouvir sobre o STF na mesma época que começou a ouvir também sobre a Lava Jato, não é? Claro. Quando o público começou a reclamar que você cantava mal, o seu tio bêbado do karaokê começou a espernear.
À medida que a corrupção foi sendo denunciada, principalmente através da Lava Jato, os nossos queridos ministros também começaram a espernear. Há uma conta que eles precisam pagar por terem chegado até lá. Eles devem favores e os políticos agiotas do nosso país sempre sabem como cobrar. Então você começou a assistir Gilmar Mendes soltando corruptos, Ricardo Lewandowski mandando prender quem critica o STF, Alexandre de Moraes censurando sites como a revista Cruzoé e o Antagonista. Quem serão os próximos censurados? Até quando a nossa voz vai poder ser ouvida? A sua liberdade de expressão está em jogo. Depois de ficar sem voz, não adianta tentar gritar. Esses caras são muito bons, né? Ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes disse que quem não quiser ser criticado, que não entre para a vida pública, né? Mas vamos mudar de assunto, porque sobre o ministro Alexandre de Moraes e sobre o Supremo, a gente não precisa dizer mais nada, né? Os fatos estão aí e cada um pode tirar as suas conclusões. Mas tem muita gente querendo defender a democracia e ir para a rua no próximo dia 7 de setembro. E agora, 7 de setembro, gente, nós vamos para a rua defender a democracia. Nós vamos para a rua para defender um processo que seja democrático e que garanta esse país ou tirar Bolsonaro pelo impeachment ou tirar ele no processo eleitoral. Então, no 7 de setembro, pegue a sua bandeira do Brasil e vamos ocupar a rua, mostrando que o Brasil tem dono e o seu dono é o povo brasileiro. Ô Hilton, você não sei se ouviu a Gleice falando, eu não sei se ela falou hoje, tá chegando a hora da onça beber água. Só que a onça do Lula costuma beber água de outro jeito, né? Olha aí, o Ottoni descobre a ação Black Bloc no dia 7, faz alerta sobre a segurança de Bolsonaro. Tem muita gente falando aí dessa possível infiltração, e que é uma coisa bem factível, né? Claro que a esquerda vai tentar criar uma situação para descredibilizar as manifestações da direita, né? Vão infiltrar pessoas para incitar a violência, disso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas o importante é não cair nessa armadilha, né? Por outro lado, o presidente precisa mesmo é tomar cuidado com a sua segurança. A gente já viu aí que esse pessoal é capaz de tudo e, portanto, todo cuidado é pouco. Mas o que foi assustador essa semana foi aquele ataque criminoso em Araçatuba, em São Paulo, né? As cenas foram chocantes e a gente não precisa mostrar aqui, porque isso já foi amplamente divulgado aí nas redes sociais. Mas isso mostra o que pode acontecer quando se tem tolerância com o crime, né? Ô, Ronaldo, quando uma determinada ação de criminosos deixa para trás mais de 100 quilos de artefatos explosivos, 98 artefatos encontrados em ruas, bancos e carros abandonados. Isso não se trata de crime comum, né? Isso aí é uma ação terrorista. Você vê que pelo menos foram 20 criminosos que participaram dessa ação no interior de São Paulo, que acabou resultando na morte de 3 pessoas e deixando 5 pessoas feridas. Um deles em estado gravíssimo depois que ele teve os pés amputados, depois de ser atingido por um explosivo, né? Um dos mortos, por exemplo, estava filmando a ação quando foi atingido. Olha só, cara. Ninguém encosta, moleque. Olha. Rapaz, o tiroteio aqui no centro tá louco, mano. Tá louco, rapaz. Você não tá ligado. Nossa, que foi atingida, mano. Nossa senhora, meu Deus. Ai. E a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: você acha que o ministro Edson Fachin está certo ao impedir operações policiais em favelas aí durante a pandemia? Bandido no Brasil está fazendo o que quer com o apoio do Supremo, né? Onde é que a gente vai parar? Preocupante, Marcelo, muito preocupante. E é por essas e outras que o pessoal da direita tem se mobilizado, né? Ontem a gente pôde ver o sucesso do CEPAC, que é o maior evento conservador dos Estados Unidos,
e que está sendo realizado pela segunda vez no Brasil. Está aí a promoção do evento. Ele vai continuar hoje. Temas importantes foram discutidos ontem e outros tantos serão discutidos neste sábado. É um despertar da direita no Brasil, né? Durante os governos do PT, o sujeito alinhado mais à direita ficava até com medo de dizer o que pensava, porque a ditadura do politicamente correto era muito ativa. Com a eleição do Bolsonaro, isso foi se modificando e eventos como esse ajudam a trazer um equilíbrio nas relações entre esquerda e direita. Se você quiser assistir às palestras, o canal Terça Livre é uma boa opção, viu? Eles transmitiram o evento ontem, ao vivo, e vão transmitir nesse sábado também. E tem também as palestras gravadas lá no canal para rever, você rever e poder ficar por dentro aí de tudo que foi discutido nesse evento. Acho que vale a pena, né? Agora, Marcelo, tem mágica para relaxar. Vem aí o nosso abracadabra com o mágico Hamad. E mágica é sonho, né, Ronaldo? Por isso a gente precisa acreditar nos sonhos da gente. Meu sonho é ganhar 20 mil por mês, igual meu irmão. Seu irmão ganha tudo isso? Não, é o sonho dele também. E essa semana disseram que andou circulando o trem da alegria por aí, hein? O pessoal não perde tempo, né, Ronaldo? Nem o Lula, o nosso profeta presidiário. Você veja, Jesus Cristo era um homem 5 bilhões de vezes mais importante que eu. Entretanto, o povo preferiu faltar um ladrão, chamado Barrabás. O que nós estamos vivendo no país é mais ou menos isso. Acertou, miserável. Mas, Marcelo, justiça seja feita, eu descobri que o pessoal do governo do Ceará não me interditou a praia para uso exclusivo do Lula. Olha só. Praia interditada. Bosta na água. Mas o Lula, Ronaldo, não está preocupado. O melhor, eu acho que ele até está tão preocupado com essa situação de baixa popularidade, né, que ele foi fazer uma consulta com a mãe de santo. Mas eu acho que não é só ele que está no seu inferno astral, não. Quem atende ele também acaba não ficando bem, olha só. Mas o Brasil inteiro gostaria que o Lula estivesse em forma bem antes da próxima eleição, né? Olha só, malhando feito um condenado, companheiro.
Mas agora eu descobri que tem uma máscara, rapaz, que está entrando na moda. Ela foi criada pelos designers do Supremo Tribunal Federal, olha aí. Marcelo, você já imaginou o encontro entre o Lula e o Bolsonaro? Olha só essa aqui. O Lula encontra o Bolsonaro em Brasília e vira para ele e fala assim: Bolsonaro, tem uma pergunta para te fazer. Qual o critério que tu usa para escolher os teus ministros? O Bolsonaro olha para o Lula e fala assim: olha só, o Lula, é muito simples aqui, tá ok? Eu faço uma pergunta inteligente, se responder corretamente, está apto para a função. Por exemplo, aqui, ó, Paulo Guedes. Paulo Guedes, tua mãe tem um bebê. Ele não é nem teu irmão e nem tua irmã. Quem é o bebê? O Paulo Guedes olha e fala: olha, isso é muito simples, o bebê sou eu. Tá vendo aí, Lula? É isso aí, ó. Certa resposta. Aí o Lula sai dali impactado, liga pra Dilma. Companheira Dilma, eu tenho algo pra te perguntar. Companheira, se tua mãe tem um bebê, ele não é nem teu irmão e nem tua irmã. Quem é o bebê? Aí a Dilma olha e pensa: olha, ô Lula, não tem como te responder isso assim não. Eu tenho que pensar aqui, já te ligo. Desliga o telefone, liga pro Temer. Liga pro Temer e fala assim: ô Temer, me ajuda numa coisa aqui. Se tua mãe tem um bebê, não é nem teu irmão e nem tua irmã, quem é o bebê? Aí o Temer pensa: olha, é simples essa aí, ué. O bebê sou eu. A Dilma desliga o telefone, liga pro Lula. Ô Lula, eu já tenho a resposta. O bebê é o Temer. Aí o Lula vira e fala assim: deixa de ser burra, companheiro, eu te peguei nessa. O bebê é o Paulo Guedes. Essa já teve versão com um monte de gente, mas essa versão aí tá ótima, né? Mas vamos falar de música agora. Você sabia que o baterista do Rolling Stones foi substituído? Contratado substituto do baterista Charlie Watts, do Rolling Stones. Olha aí, a Rainha Elizabeth, rapaz. Essa Rainha Elizabeth não é mole não, hein? Joguem todas. Mas a gente precisa prestar atenção no que os números dizem. Veja só. Deus, 4 letras. Família, 7 letras. Brasil, 6 letras. Total, 17. Observação. Se tirar Deus, fica 13. Mas isso não vai acontecer se Deus quiser, né, Ronaldo? Com certeza, Marcelo, e o 7 de setembro está chegando para mostrar o que a maioria da população brasileira deseja, né? Vai ser gigante e todo mundo deve tomar cuidado para não cair nas armadilhas que os desesperados estão preparando. Um ótimo fim de semana, beijo grande para todo mundo. Valeu a companhia. Semana que vem vamos estar de volta aqui com mais um Papo da Madrugada. Um ótimo 7 de setembro para você. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Chega de ouvir histórias, blá blá blá, 71. Vamos salvar nosso povo, todos juntos somos um. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o nosso bordão, cantaremos de novo. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vamos pra rua, meu povo, pelos meus e pelos seus. Soberano é o povo e supremo é só Deus. Essa é a nossa hora de nos manifestar. Novo grito do Ipiranga, dia 7 vamos dar. Ou ficar a pátria livre, ou
morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vamos pra rua, Brasil, com coragem pra lutar, pensando em nossas famílias, ninguém vai nos parar. Vamos com fé em Deus, que o bem vence o mal, todos de mãos dadas, soberania nacional. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.